Você já viajou para Europa? Sabe quanto tempo leva daqui para Portugal, por exemplo, de avião? E de navio, cruzeiro, você já viajou alguma vez? Conhece alguém que já viajou? Um dia, um tempinho atrás, há 5 séculos atrás, os portugueses vieram da Europa e descobriram o nosso país. E como tudo isso começou? Bem, primeiro a gente relembra os fatos do declínio da Idade Média e do fim daquele sistema feudal, início das nobrezas, dos nobres e dos reinos. Portugal foi um dos primeiros países a avançar nesse quesito. Desde o século XIII, mais ou menos, com a Revolução de Aves, Portugal conseguiu uma monarquia nacional. Já tinha ganhado territórios, venceram os mouros, conquistando o território do sul, conseguiram ganhar terreno com a França e também terreno com a Espanha. Tudo através das guerras, dos combates. Até que se formou uma monarquia nacional. E isso tudo favoreceu, foi uma das questões que favoreceram o crescimento de Portugal como uma monarquia nacional. Além desses fatores, outros interesses aconteceram também, ajudaram e contribuíram para que esse país europeu, juntamente depois com a Espanha, pudesse ser os vanguardeiros na exploração dos mares. Claro que não foram os primeiros a chegar na América. Temos relatos, temos vestígios que os nórdicos, lá no século XIII, os vikings, viajaram para a Groenlândia e conseguiram chegar na América do Norte. Mas não descobriram nada, voltaram. Já os portugueses, eles passou o tempo, não logo no começo, mas na sequência, começaram a colonizar aqui, assim como os espanhóis, depois os ingleses, os franceses, e enfim, nós formamos o nosso continente chamado América. Mas hoje eu estou aqui para te chamar, para convidar para você, para a gente mergulhar nesse assunto. Portanto, fique ligado. Meu nome é Paulo Feitosa, eu sou aluno do sexto semestre de licenciatura em História, e eu estou aqui para gravar minha primeira videoaula chamado Expansão Marítima. Fique ligado, vem comigo. Bem, a primeira coisa que nós vamos lembrar é o período que aconteceu a expansão marítima europeia. Ela aconteceu entre o século XV e o século XVII, iniciando o século XV e o século XVII. Quais eram os principais fatores que motivaram a expansão marítima? Nós temos diversos fatores, entre eles a questão do declínio do feudalismo e a ascensão do capitalismo. Nós temos aí a questão da moeda, onde países naquela época buscavam, caracterizavam, os reinos se caracterizavam mais ricos por posse do metal, e começou a existir uma época de escassez naquela época. Mas esse também não é o único fator. O fator, quando a gente fala sobre a questão do fim ali então do feudalismo, a ascensão da burguesia, então houve uma grande demanda pelas especiarias, a busca para adquirir os condimentos que hoje nós temos no mercado, tão fáceis como o gengibre, o cominho, e os europeus buscavam então ir até as Índias para comprar, para fazer essas especiarias, que eram algo muito caro e muito desejado por todos. Para que os os europeus pudessem chegar até as Índias, existiam alguns caminhos. Um deles era pelo estreito, pelo mar Mediterrâneo. Aquele espaço era dominado pelos italianos, então para passar ali, os europeus tinham que pagar taxas para os italianos. O outro caminho seria através do Golfo Pérsico, mas os árabes dominavam aquela região. Então, houve a necessidade de buscar uma nova rota, um novo caminho. Os europeus também estavam avançando em relação às novas descobertas, novas tecnologias, como a bússola, o astrolábio e outras tecnologias que ajudaram muito a questão das navegações. Então, foi procurado novas rotas para chegar até a Índia, e uma delas foi através do contorno pela África. Os europeus tiveram dificuldades, principalmente por causa de locais onde que
os mares eram muito difíceis de ser navegados. Havia também um certo receio, um certo medo, porque muitas regiões daquela época eram desconhecidas e havia um medo de que alguém poderia chegar no fim do mundo e morrer. Havia também a questão do próprio mar e de como conseguir atravessar alguns lugares que o mar seria muito agitado. Mas alguns navegantes e grandes navegantes, como Bartolomeu Dias, conseguiram ultrapassar locais como o Cabo da Tormenta, que depois foi batizado de Cabo de Boa Esperança, assim que ele conseguiu atravessar o mar. As duas nações mais poderosas eram Portugal e Espanha. E também em busca de chegar até as Índias e conhecer outros locais, a história nos conta que um navegante chamado Cristóvão Colombo chegou em 1492 na América Central. E nisso houve então uma divisão dessas terras pela igreja, onde que, por um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, o mundo foi dividido em duas partes, onde que a 370 léguas submarinas a oeste pertenceria a Portugal a leste seria Portugal e a oeste seria a Espanha. A princípio, os nobres não acharam, muitos nobres não acharam isso muito interessante, até chegar a perguntar, a questionar onde Adão teria escrito um testamento dividindo as terras. Mas por fim, por essa descoberta de Colombo, que chegou também aos ouvidos dos portugueses, os portugueses então decidiram atravessar o Atlântico com um pensamento de ir até as Índias, mas também sabendo que havia um espaço a ser conquistado na terra. Foi por isso que, por volta do dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, com as 13 embarcações, conseguiram alcançar o porto. Eles não pararam ali, eles continuaram a sua navegação junto com Bartolomeu Dias, que estava no barco, para voltar até as Índias. Mas o fato importante é que nessa época inicia-se então esse novo tempo, onde, devido às necessidades, tanto econômicas, que era a busca das especiarias ou busca do metal, busca de novas riquezas, interesses também religiosos, porque nessa mesma época houve a Reforma Protestante e a Igreja Católica começou agora a ter um confronto e perder fiéis, e havia uma necessidade de conquistar e catequizar novas pessoas. Esses fatores foram importantíssimos para que houvesse sucesso na expansão marítima no século XV, XVI e XVII. Vamos para essa parte final. Vamos fazer uma breve recapitulação e alguns exercícios. Lembrando fatores importantes sobre a expansão marítima, o que favoreceu ali o pioneirismo de Portugal e Espanha foi a posição geográfica, né, por ter a costa litorânea ali do Atlântico, também a divisa com o Mediterrâneo, já tinha experiência com a exploração dos mares, inclusive o sal e a pesca eram os seus produtos econômicos, o desenvolvimento de novas tecnologias, como as caravelas, que nós vamos ver mais à frente, e também o estabelecimento de monarquia nacional, né? Portugal foi um dos primeiros países a se transformar em uma monarquia nacional. E as motivações, exatamente a questão do metalismo, né, da nobreza, o interesse da nobreza e dos burgueses em adquirir metal, ouro, prata, o comércio, as especiarias, a política, o absolutismo, né, o poder centrado ali no rei, e o religioso, o interesse da Igreja Católica com relação às expansões cristãs. Nesse mapa nós tivemos aí as navegações, né, tanto as primeiras com o périplo africano, né, porque Portugal, quando terminou-se ir para as Índias, ele procurou fazer aquela viagem de cabotagem, né, sempre próximos às margens, às praias, né, da África, e também nesse momento tem um contato com os africanos, onde ele estabelece o comércio também, né, no ouro do Marfim, e posteriormente também a aquisição de escravos, que contribuiu e fortaleceu para que chegasse até as Índias. Nós temos o que
uma característica muito importante, inclusive aqui eu quero fazer um trabalho, né, de comparação, né, das ciências e tecnologias que colaboraram com o avanço ali e também a expansão marítima, foram o desenvolvimento de caravelas, do leme, isso tudo estabelecido ali, talvez ali na escola de Sagres, né, com o objetivo de melhorar a navegação, né, e também o uso de algumas tecnologias, que nem a bússola, o sextante, o quadrante, que foram aperfeiçoados para o uso dos marinheiros, né. E um outro ponto muito importante foi o desenvolvimento da cartografia náutica, através das trocas de informações com os marinheiros que ali estavam, o que facilitou muito para que, então, pudesse atravessar os mares, todos os desafios dos mares que tinham até então. Então, nós vemos aqui o período, mais ou menos, aí de tempo, né, das caravelas portuguesas para chegar nas Américas. Naquela época, duraram cerca de 45 dias. E hoje nós temos o quê? Temos ainda o uso dos mares, né, principalmente com o transporte marítimo, e a diferença, né, 14 dias aqui. E as novas tecnologias, hoje, assim como no passado, o desenvolvimento de tecnologia contribuiu com o avanço com as estações marítimas, hoje nós estamos conhecendo o espaço aéreo, né? Desbravando o espaço aéreo, até com expedições indo para robôs até Marte, e esses são os avanços das tecnologias atuais, né? Aqui nós temos também o GPS no lugar da bússola, com diversos fatores que têm contribuído muito para a modernização dos negócios, do comércio, no comércio atual. E aí eu faço uma provocação, né? O que você pode imaginar de tecnologias que podem ser desenvolvidas para o futuro? Quais são as tecnologias que de repente podem mudar o transporte ou outras explorações que pode facilitar a vida da sociedade? Então eu deixo esse trabalho aqui para que você pense em grupo o que poderia fazer para mudar, né? O que pode surgir, de repente, pode surgir da gente aqui uma ideia nova de uma inovação que pode transformar a sociedade. Então vamos para alguns exercícios. Aqui eu vou colocar o exercício da Unesp, tá? Esse primeiro, as primeiras expedições na costa africana, a partir da ocupação de Ceuta em 1415, ainda na terra de povos berberes, foram registrando a geografia, as condições de navegação e de ancoragem. Nas paradas, os portugueses negociavam com as populações locais e sequestravam pessoas que chegavam às praias, levando-os para os navios para serem vendidos como escravos. Tal ato era justificado pelo fato de esses povos serem fiéis, seguidores da lei de Maomé, considerados inimigos e, portanto, podiam ser escravizados, pois acreditavam ser justo guerrear com eles. Mas ao sul, além do rio Senegal, os povos encontrados não eram islamizados, portanto não eram inimigos, mas eram pagãos, ignorantes das leis de Deus cristão. Né? E no entender dos portugueses da época também podiam ser escravizados, pois ao se converterem ao cristianismo teriam uma chance de salvar suas almas na vida além dessas. O texto caracteriza a. O mercado atlântico de africanos escravizados em seu período de maior intensidade e o controle do tráfico pelas companhias de comércio. Não é essa a nossa resposta, pois nesse período não foi a de maior intensidade, era o começo, né, dessa transação do mercado de escravos, né? E o controle também não era por uma empresa, era pelo próprio Estado. B. O avanço gradual da presença europeia na África e a conformação de um modelo de exploração da natureza e do trabalho. Essa questão é o nosso gabarito, né? Aí está caracterizando que foi um começo, né? Que foi avançando gradualmente e conformando, né, esse modelo de escravização, né? C. As estratégias da colonização europeia, sua busca por uma exploração sustentável, não é essa, não tinha nada de sustentável, era uma colonização que explorava, né, e como assim, como aconteceu no começo na América. D. O caráter laico do Estado português e as suas ações diplomáticas, a gente sabe que não tem caráter laico, Portugal era um país católico e tinha como um dos seus objetivos a expansão do cristianismo. E. O pioneirismo português na expansão marítima e a concentração de suas atividades exploradoras nas áreas centrais. Não é nas áreas centrais, né, do continente africano. Nós sabemos aí que foi para a costa do norte até o sul da África.
É isso.